Se você liga o noticiário, você já deve ter notado. Uma grande parte da programação é dedicada a eventos violentos. A gente está falando de tudo, desde agressões entre indivíduos até guerras entre nações. Bombardeios russos mataram 21 pessoas hoje na capital da Ucrânia. Um policial militar de São Paulo matou um trabalhador que tinha acabado de encerrar o expediente na última sexta-feira. A polícia do Rio divulgou hoje a lista com mais de 100 nomes dos mortos na operação da última terça-feira. Mas por mais horrendos que sejam, esses eventos não são exclusividade da nossa época. Se a gente parar para olhar a história humana, grande parte dos eventos que moldaram a sociedade moderna envolveu guerras e massacres. Quando você chega com um pedaço de pau numa briga, ou a outra pessoa quer logo conversar. É a arma do diálogo. É guerra atrás de guerra. E o mais curioso é que mesmo os eventos não violentos da nossa história, no fim, acabam se conectando à violência de alguma forma. Jesus nasce, mas é morto violentamente. A imprensa é criada e acende diversos conflitos e guerras religiosas durante a Reforma Protestante. Albert Einstein, que era um grande pacifista, faz uma das maiores descobertas da física sobre massa e energia, que é utilizada para fazer a bomba atômica. E aí fica a pergunta, né? Que tipo de espécie a gente é se os eventos que marcam a nossa passagem pelo planeta são situações nas quais as pessoas matam umas às outras? Será que a violência está nos nossos genes? Será que não há nada a fazer porque nós somos uma espécie naturalmente violenta? E será que isso explica por que homens são mais violentos que mulheres? Para responder a tudo isso, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, vamos dar uma olhada nos nossos parentes mais próximos, que de vez em quando também adoram sair no soco. E não, eu não tô falando dos seus tios brigando pelo terreno da sua avó, tá? E em segundo lugar, a gente precisa examinar em que situações a violência é mais ou menos comum. São essas histórias e a ciência por trás de tudo isso que a gente vai atacar hoje no Telescópio. Vamos lá! Antes de tudo, a gente precisa definir do que é que a gente está falando quando a gente usa a palavra violência. Existem vários tipos de violência, mas nesse vídeo a gente vai usar a violência como um sinônimo de agressão física intencional contra um membro da mesma espécie. Isso significa que a gente vai deixar de fora outros tipos, como a violência verbal, aquela que você pratica quando xinga aquele desgraçado que te fecha no trânsito ou quando alguém é cancelado na internet. Eu vou xingar no Twitter hoje, muito. Essa definição é menos abrangente, mas é muito útil quando a gente quer entender a violência sob a ótica da biologia, em especial a teoria da evolução. Essa definição nos permite comparar o comportamento da nossa espécie com o de outros animais, de forma mais direta. E sim, a violência está longe de ser uma exclusividade humana. Casos de disputas fatais, assassinatos, infanticídio e até guerras entre grupos são bem documentados em diversas espécies. Os lobos, por exemplo, são especialistas em cooperar, inclusive na hora de matar. Eles formam grupos para perseguir e eliminar membros de matilhas rivais. Cerca de 13% de todas as mortes entre lobos são resultado direto de violência. E os principais alvos dessas perseguições são os lobos solitários. A famosa lenda de que o lobo solitário é mais forte só faz sentido na cabecinha perturbada dos Red Pill. The snows fall and the white winds blow. The lone wolf dies, but the pack survives. E você sabe o Julius do Madagascar? Aquele lêmure simpático que adora se remexer muito? Eu me remexo muito, mexendo muito! Então, essa espécie de lêmure é uma das mais violentas do mundo animal. Cerca de 8% das mortes dessa espécie são violentas, ou seja, envolve lêmures matando outros lêmures. Em 2014, cientistas documentaram um caso particularmente chocante, uma história que parece um enredo do George Martin estragado por roteiristas da HBO. Veja a história desta vagabunda. Coloca no ar. Olha só, os lêmures vivem em grupos matriarcais, onde as fêmeas dominam o bando. Em um desses grupos, as líderes eram duas irmãs gêmeas, Casey e Ceres.
Então, a Casey deu à luz um filhote, mas ela era uma mãe lá de ausente e o filhote acabou morrendo. Depois disso, ela começou a perseguir Ifat, uma das fêmeas subordinadas que também tinha acabado de ter um filhote. Durante um desses confrontos, a Casey matou o filhote da Ifat com várias mordidas na barriga. A senhora é uma assassina. Só tem que pagar caro pelo crime que a senhora está cometendo. A consequência foi imediata. Todo o grupo se voltou contra as líderes Casey e Ceres. Elas foram expulsas do bando e 4 dias depois, encontradas mortas com diversas marcas de mordida no pescoço. Outro caso emblemático de violência no mundo animal aconteceu entre os nossos parentes mais próximos, os chimpanzés. Entre 1974 e 1978, 2 bandos de chimpanzés entraram num conflito brutal que ficou conhecido como a Guerra dos 4 Anos. Foi uma disputa territorial no Parque Nacional de Gombe, na Tanzânia. O resultado foi devastador: 7 machos mortos, 4 desaparecidos e pelo menos 3 fêmeas espancadas. Algumas dessas mortes foram extremamente cruéis, com relatos e imagens de chimpanzés sendo literalmente desmembrados por outros chimpanzés. Mas entre os mamíferos, o bicho campeão de mortes violentas é surpreendente. Não é nenhum felino com seus dentes e garras assustadoras, embora a taxa de mortes violentas entre leões e onças pardas seja um pouco alta, de 10 a 13%. Mas também não é nenhum animal gigante, como os elefantes, que tem uma taxa de mortes violentas de 4%. E, aliás, também não é nenhuma espécie pintada como vilã pela Disney. Entre as hienas, por exemplo, 9% das mortes são ocasionadas por hienas se matando. Na verdade, é o oposto do que você esperaria assistindo a um filme da Disney. Hakuna Matata. Hakuna Matata? É o nosso lema. Mentiroso! Sim, é isso mesmo que eu tô dizendo. Entre todos os mamíferos, o campeão de violência são os simpáticos e fofinhos suricatos, o Timão do Timão e Pumba. Caraca, nessa espécie, 20% de todas as mortes envolvem suricatos matando outros suricatos. A explicação está na organização social deles. Os suricatos são extremamente territorialistas e vivem em grupos com um sistema matriarcal rígido. Dentro de cada bando, a única fêmea dominante monopoliza quase todas as ninhadas, cerca de 80% delas. E uma das maneiras que as fêmeas suricato usam para impor a sua dominância e garantir a sobrevivência dos seus genes é simplesmente matando os filhotes das fêmeas subordinadas. É isso aí. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então sim, a gente sabe que a violência existe em várias espécies. Mas será que isso prova que nós humanos somos violentos por natureza? Eu sei. Eu consigo imaginar. O fim de ano tá chegando e você já começa a ficar com aquela dor de cabeça só de pensar nas lojas, nos shoppings lotados que você vai ter que enfrentar só para comprar todos os presentes. Ah, seria tão bom se você pudesse resolver tudo isso sem sair de casa, né? Pois a solução para os seus problemas tá na Insider. Lá não tem gente suada, se esfregando, barulho, fila, nada disso. É só entrar no site e comprar o presente perfeito. Roupas de qualidade que combinam com qualquer look, do esportivo ao trabalho, com preços especiais de fim de ano. Aproveita a dica e dá uma olhada nos kits. Dá para presentear várias pessoas de uma vez só. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, você vai garantir descontos que podem chegar até a 30% somando com os descontos da loja e ainda recebe 20% de cashback. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente na sua compra. Eu te desafio, confere lá e você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia para você usar ou para presentear alguém que você ama, hein? Tá na época, gente. E de quebra, você ainda ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada para você que está assistindo e para a Insider pela ótima parceria.
As questões sobre as origens e a natureza da violência intrigam filósofos há séculos. No século XVII, por exemplo, Thomas Hobbes escreveu que nós, seres humanos, somos naturalmente egoístas, passionais e violentos. Para ele, esse instinto natural só poderia ser controlado por um Estado forte, capaz de impor leis que provoquem medo. No século XX, o Freud foi ainda mais pessimista que o Hobbes. Ele sugeriu que a gente carrega dentro de nós um instinto de morte, uma força que busca destruir e devolver a vida ao estado de matéria inanimada. Caraca! Doideira! Em contraste, no século XVIII, o Rousseau apresentou uma visão oposta. A famosa ideia de que o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Para o Rousseau, a violência não vem da nossa natureza, mas das estruturas sociais que a gente constrói. Mas vamos voltar a ver essa questão do ponto de vista da biologia. Uma das maneiras de investigar se um comportamento tem influência genética é observar algo chamado sinal filogenético. Basicamente, a gente verifica se espécies mais próximas evolutivamente apresentam comportamentos parecidos. Essa é uma árvore filogenética. Ela inclui mais de 1000 espécies de mamíferos e funciona como um mapa que mostra o grau de parentesco evolutivo. Quanto mais próximas as espécies estão, mais parecidas elas são geneticamente. As cores indicam a porcentagem estimada de mortes violentas. Quanto mais vermelho, mais violenta a espécie. Os suricatos, os nossos campeões da violência, estão aqui junto de espécies aparentadas, que também têm altos níveis de violência. Já no grupo das baleias, a gente vê praticamente o oposto. A maioria das espécies é extremamente pacífica. Isso sugere que animais que compartilham um mesmo ancestral, uma mesma história evolutiva e genes parecidos tendem a ter níveis de violência semelhantes. Ou seja, o sinal filogenético é forte. A natureza da violência está, de alguma maneira, carimbada no DNA dos mamíferos. E onde é que estamos nós humanos nessa história, hein? Pois é, a gente está aqui numa região bem vermelha da árvore, junto com outros primatas. Mas a genética não explica tudo. Esse estudo mostra que algumas espécies são de fato mais violentas do que outras, e que a herança evolutiva influencia esse comportamento. Mas também deixa claro que o sinal filogenético não determina o destino de uma espécie. Um excelente exemplo de como a violência não é um destino biológico está nos bonobos, os nossos parentes mais próximos junto com os chimpanzés. Só que, ao contrário dos chimpanzés, que são relativamente violentos e têm uma taxa de mortes causadas por outros chimpanzés de cerca de 5%, os bonobos são um paraíso hippie. Menos de 1% deles morre pelas mãos ou dentes de outro bonobo. Os bonobos seguem uma filosofia bem clara: faça amor, não faça guerra. Não, é literalmente, gente, sempre que surge um conflito potencialmente perigoso que pode escalar para violência, a solução para aliviar a tensão é fazer sexo. E se por acaso o conflito escalar para agressão física, eles fazem sexo para fazer as pazes. Eita, os bonobos, hein? Oh, 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 o sexo é bom. Por exemplo, quando os chimpanzés chegam num local de alimentação, eles primeiro, antes de tudo, saem na porrada para ver quem é que fica com a maior parte da comida. Já os bonobos, bom, primeiro eles fazem sexo e depois dividem a comida pacificamente. Só tô vendo vantagem. Mas e aí, hein? Será que nós humanos somos mais como os chimpanzés ou mais como os bonobos? A resposta é: somos um pouco dos dois e pendemos para um lado ou para o outro, dependendo da situação. A gente não sai no soco a todo momento como os chimpanzés, mas se for necessário, temos essa
capacidade inata de agir violentamente. Da mesma forma, a gente não resolve tudo com sexo como os bonobos, hein? Mas a gente é perfeitamente habilitado a resolver conflitos de maneira pacífica para evitar soluções violentas. A evolução nos deu duas ferramentas: a capacidade de agir violentamente e a capacidade de frear essa agressividade quando isso nos interessa. O que determina qual delas a gente usa depende do contexto. Uma forte evidência de que a violência humana é maleável e não um destino genético está nos números da nossa própria história. Entre o Paleolítico e a Idade do Ferro, cerca de 5% das mortes humanas aconteciam por agressão física. Na Idade Média, esse número subiu para 12%. Hoje, a média global caiu para cerca de 2%. Mas mesmo essa média depende do tipo de organização social. Em sociedades politicamente centralizadas, com o Estado forte, a taxa fica em torno de 1%. Entre tribos indígenas, o valor sobe para 4%. Entre caçadores e coletores, a média chega a 10%. Mesmo dentro dessas classificações, tem uma grande variação. Existem tribos mega pacíficas, com quase nenhuma morte violenta. Enquanto isso, há sociedades politicamente organizadas que são muitíssimo violentas, como o grupo Boko Haram na Nigéria, onde crianças são treinadas para matar e morrer em ataques suicidas. Em resumo, nós humanos nascemos com a capacidade de nos comportar de maneira violenta, mas como, quando e onde a gente usa essa capacidade é algo que a gente aprende. Depende do ambiente, das circunstâncias e da cultura. Em outras palavras, os nossos genes carregam a arma da violência, mas é o ambiente que puxa o gatilho. Existem vários gatilhos capazes de despertar o primata violento que existe dentro de cada um de nós. Para entender esses gatilhos, vale lembrar daquela metáfora dos dois macaquinhos que a gente carrega internamente. De um lado, o chimpanzé briguento e agressivo. Do outro, o bonobo calmo e pacificador. Qual deles vai entrar em ação para resolver um conflito? Vai depender da situação. Mas antes de falar desses gatilhos, vamos excluir dois tipos de violência que funcionam em dinâmicas próprias. Primeiro, os conflitos por território, poder e ideologia, guerras que geralmente envolvem tensões históricas, étnicas e religiosas profundas. Esses casos são complexos demais e merecem um vídeo só para eles. E segundo, a violência cometida por psicopatas, que também segue mecanismos específicos e não representa o comportamento humano típico. Aqui a gente vai focar nos gatilhos que podem afetar pessoas comuns, como eu e você. Um dos gatilhos mais importantes para a violência são os maus tratos na infância. Pessoas que sofreram ou presenciaram abusos físicos e psicológicos quando crianças têm chances muito maiores de se tornarem adultos violentos. Isso acontece porque esses traumas podem causar alterações permanentes em regiões do cérebro responsáveis pelo autocontrole e pelo processamento das emoções. É como se os traumas trancassem o bonobo pacificador dentro de uma jaula, deixando o chimpanzé agressivo no comando. Outro gatilho óbvio e bem mais comum é o álcool. O álcool, em essência, desliga o bonobo pacificador e passa o controle para o chimpanzé briguento, diminuindo as nossas inibições e a nossa capacidade de frear o impulso violento. Desconfortos físicos também são poderosos gatilhos para a agressividade. Um deles é a dor. E faz todo sentido evolutivo sentir raiva e vontade de socar alguém quando a gente tá com dor. Os circuitos cerebrais e os mecanismos hormonais que nos mantinham vivos há 200 mil anos ainda são basicamente os mesmos. No fundo, a gente não passa de macacos com ansiedade vivendo numa selva de pedra. Na selva, sentir dor geralmente significava perigo real, talvez um ataque de outro bando. A raiva é uma das emoções ligadas ao mecanismo de luta ou fuga, que prepara o seu corpo para correr ou para sair no soco com alguém.
A dor é um sinal para o chimpanzé agressivo tomar as rédeas da situação, mesmo que a dor seja causada porque você teve o seu dedinho do pé brutalmente atacado pela quina do sofá. Outro desconforto fortemente relacionado à violência é a fome. Muita gente vira outra pessoa quando tá com fome, né? Um estudo feito em 2014 ilustra isso de uma maneira meio bizarra. Foi assim, cientistas recrutaram 107 casais e deram a eles bonequinhos de voodoo representando seus parceiros, além de alguns alfinetes. Todas as noites, por 3 semanas, eles tinham que espetar o bonequinho, refletindo a raiva que sentiam dos seus parceiros naquele dia. Enquanto isso, os níveis de glicose no sangue dos participantes eram monitorados. Aí o que aconteceu? As pessoas que tinham menos açúcar no sangue espetaram mais do que o dobro dos alfinetes nos bonecos voodoo, comparados às pessoas com níveis normais. Uma das explicações é que o bonobo pacificador do nosso cérebro precisa de muito mais energia para nos manter calmos e ponderados. Sem energia, o chimpanzé agressivo é quem toma o controle das ações. A boa notícia é que matar a fome traz o bonobo de volta pro jogo. Pra que serve localização? Se eu te mando, você não vê. Tem meia hora que eu tô te esperando, você não vê. Não sei pra que existe seu carrão. Eu tô tentando me comprar. Até morando do amor. Outro desconforto que aumenta a agressividade é o calor. Rebeliões e conflitos civis são muito mais comuns em dias quentes do que em dias frios. Temperaturas mais altas também aumentam a probabilidade de crimes violentos e de conflitos entre grupos e facções. Ou seja, além de tudo, as mudanças climáticas também podem deixar o mundo mais violento. Que beleza, hein? Alegria! Existe ainda um outro gatilho que é sutil e muitas vezes passa despercebido, mas que é muito poderoso: o sentimento de rejeição. Esse sentimento é literalmente uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode passar. É o que os psicólogos chamam de dor social, que ativa as mesmas regiões do cérebro envolvidas na dor física. Para o nosso cérebro de primata, ser rejeitado na selva equivalia a ser abandonado pelo grupo, o que significava morte quase certa. Nessas horas, o bonobo pacificador não servia para nada. Sobreviver dependia de seguir os instintos do chimpanzé agressivo. Não por acaso, muitos psicólogos apontam a dor social como uma das principais causas por trás de tiroteios e massacres em escolas. Mas de todos os desconfortos, a frustração é o maior dos gatilhos, em especial a frustração ligada à desigualdade, quando o nosso cérebro percebe que as regras não são iguais para todos. Se as regras não são justas, o bonobo pacificador corre o risco de ser passado para trás, e é exatamente aí que o chimpanzé agressivo entra em ação para garantir os seus direitos. E isso não é exclusividade humana, tá? Um experimento clássico com macacos prego mostra isso de uma forma quase cômica. Era assim, os pesquisadores davam pepinos aos macaquinhos em troca de fichas. Pepino é legal, eles gostam, mas uva, meu amigo, uva é o manjar dos deuses para eles. Em certo momento, cientistas começaram a dar uvas para alguns macaquinhos aleatoriamente, enquanto outros continuavam comendo pepino. O resultado? Os que ficavam só com pepino ficaram furiosos e surtaram. Alguns chegaram a arremessar o pepino nos pesquisadores e tentar arrebentar a jaula. Nos humanos, essa sensação aparece em várias situações do dia a dia. Um exemplo é viajar de classe econômica e ter que atravessar a primeira classe observando aquelas poltronas espaçosas, taças de champanhe, refeições que parecem de verdade, não feitas numa impressora 3D. A frustração é imediata. E olha, essa sensação não é só anedótica não. Um estudo de 2016 mostrou que a presença de uma cabine de primeira classe aumenta em 4 vezes o número de incidentes agressivos entre passageiros da econômica, principalmente quando eles precisam embarcar pela frente e passar por dentro da primeira classe. Olha só,
Quem diria que a desigualdade social resulta em mais violência, não é mesmo? Esse é o perigo de coaches e influencers que vendem cursos que prometem mudar a sua vida de maneira radical. Quanto maior o voo, maior a queda. A frustração em não atingir os objetivos prometidos é um convite VIP para o chimpanzé agressivo assumir o controle. Os Red Pills, por exemplo, vendem a ideia de que é só você se tornar um macho alfa para dominar qualquer mulher. Aí, quando a ficha cai que o mundo não é exatamente assim, o chimpanzé frustrado e agressivo entra em ação. E é isso aí que acontece. O influenciador Thiago Schultz, conhecido como Calvo do Campari, foi preso em flagrante por agredir a namorada em Salto, interior de São Paulo. Falando nisso, é nítido que a gente vive numa sociedade em que homens são muito mais violentos do que mulheres. Mas por quê, hein? Será que essa diferença é biológica? Será que a ideia popular de que a testosterona é a grande vilã da violência masculina tem fundamento? Não fique frustrado que a gente vai trazer a resposta para essas perguntas no próximo bloco. Deixa o chimpanzé violento quietinho aí, tá? É um fato, homens são estatisticamente mais violentos que mulheres. Homens são mais propensos a entrar em brigas com desconhecidos, participar de grupos de extermínio, integrar facções criminosas e cometer crimes violentos como assaltos, estupros e assassinatos. E isso começa cedo. Mesmo na infância, meninos já se envolvem mais em brincadeiras de empurrões, lutinha e disputas físicas. A explicação mais comum para tudo isso costuma apontar para a testosterona, um hormônio presente em ambos os sexos, mas em proporção muito maior nos homens. Existem estatísticas que parecem reforçar essa ideia. Presos condenados por crimes violentos, em média, têm níveis mais altos de testosterona que presos condenados por crimes não violentos. Entre universitários, aqueles considerados mais rudes e briguentos pelos colegas também apresentam níveis mais altos do hormônio. Isso prova que a testosterona alimenta a violência, certo? Mais ou menos. Na ciência, vale sempre lembrar de um mantra: correlação não implica causalidade. Nesse caso, a relação pode ser inversa. É o comportamento agressivo que parece causar um aumento de testosterona e não o contrário. Ou seja, o hormônio reage à violência, não cria ela. Estudos recentes vêm mostrando que o efeito da testosterona sobre a violência é, na verdade, indireto e mediado pela cultura. Num experimento, um grupo de homens recebeu doses extras de testosterona enquanto o outro recebeu placebo. O resultado não foi uma explosão de brigas, mas sim um aumento no interesse por bens que conferem status como roupas caras, relógios de luxo e carros esportivos. Esse e outros estudos indicam que a testosterona estimula a busca por status dentro do grupo, e é exatamente aí onde entra a cultura. Se o indivíduo vive numa sociedade onde ser homem de verdade significa ser violento, dominante e resolver tudo na base da força, então a testosterona vai incentivar a estratégia do chimpanzé agressivo. Mas se o status naquela cultura é conquistado pela inteligência, pela cooperação ou pela habilidade em resolver conflitos de forma pacífica, a testosterona vai incentivar essas habilidades e recompensar a estratégia do bonobo pacificador. E tudo isso ainda se combina com o gatilho da frustração que a gente mencionou antes. Coaches, influencers e o próprio sistema capitalista vivem de vender promessas vazias de ascensão social, sucesso instantâneo e masculinidade inquestionável. Quanto maior a promessa, maior a frustração, que aumenta a violência, que aumenta os níveis de testosterona, que reforça a busca pelo status, que gera mais frustração. E assim o chimpanzé agressivo mantém a roda da violência girando. A boa notícia é que a ciência e a história mostram que a gente é uma espécie extremamente maleável. A gente já foi muito mais violento no passado e mesmo assim a gente conseguiu se tornar mais pacíficos ao longo do tempo.
Ironicamente, uma sociedade menos violenta passa exatamente por entender essa disputa interna entre o chimpanzé agressivo e o bonobo pacificador. No fim, a violência é natural, mas de maneira alguma é um destino. Se a violência é o resultado de gatilhos como abuso de álcool, solidão, frustrações, fome, desigualdade social, a solução está em desarmar esses gatilhos. Como sociedade, a gente precisa criar um sistema que beneficie o bonobo pacificador e não incentive o comportamento destrutivo do chimpanzé agressivo. Individualmente, já sabe, né? Mantenha os macaquinhos dentro de você longe das promessas vazias de coaches e influencers. Ensine eles a lidar com frustrações que esse mundo maluco joga no nosso colo. E claro, mantenha eles muito bem alimentados. Aí, se por acaso os macaquinhos dentro de você forem macacos pregos, lembre-se do importante: dê uvas e não pepinos.